Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa tarde para você. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes e também quem assiste o Viva Voz. Ou quem assiste o Viva Voz, porque a Vera está conosco por imagens também. Então você que nos acompanha sempre pode não apenas nos escutar, mas também nos assistir lá no nosso site, também no nosso canal no YouTube e ainda no Globoplay. Vera, a confusão na Petrobras só faz aumentar. A gente já tinha falado hoje cedo aqui a respeito da desistência do Rodolfo Landim, né? Ele que tinha sido indicado para a presidência do Conselho, disse que não ia assumir a presidência do Conselho e agora, no começo da tarde, nós tivemos a confirmação de que Adriano Pires, estava cotado para ser o novo presidente da Petrobras, também não vai assumir, Vera. Exato, estava designado, né? Chegou a ser indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, Cássia. E no fim de semana, quando aumentaram as informações a respeito da incompatibilidade tanto dele quanto de Rodolfo Landim assumirem esses postos-chave na empresa por conflito de interesses, ainda assim, na manhã de hoje, o governo tinha reafirmado, referendado a indicação de Adriano Pires e coube a ele desistir por entender que ele não passaria no teste de governança da companhia. Foram feitas auditorias, foram feitos levantamentos a respeito dos dois, todos os contenciosos jurídicos e comerciais que eles têm com a Petrobras, todos os interesses de empresas que têm contratos com a Petrobras e que são ou clientes ou fornecedores da Petrobras, que a consultoria dele, Adriano Pires, intermediou, advogou, etc. E ele mesmo percebeu que não seria possível compatibilizar as duas coisas. O que ele tentou fazer para assumir a presidência da Petrobras, que era um sonho antigo dele, aliás, um sonho de todo mundo que atua nessa área de óleo e gás? Ele tentou passar as ações da sua consultoria para o filho e achou que isso o isentaria aí de qualquer conflito de interesse. Isso é o que fazem muitos ministros quando assumem cargos em áreas afins aos seus negócios. É o que fez, por exemplo, o ministro Paulo Guedes naquela offshore que ele tem no exterior, passou as ações para a filha. É o que fez o Márcio Tomás Bastos com o escritório de advocacia dele quando ele assumiu no governo Lula. Mas, segundo as regras de compliance e de governança da Petrobras, isso não seria suficiente, não atenderia aos requisitos. Além disso, o Tribunal de Contas da União também entrou no circuito e recomendou que o governo segurasse a indicação até que fossem checadas todas as incompatibilidades. Então, ele viu que não seria possível e aí acho que fez um balanço ali de perdas e ganhos e viu que mesmo com os dividendos grandes que a Petrobras tem e dos salários e bônus que ela distribui, que também são bem poupudos, valeria mais a pena ficar na sua consultoria. E aí desistiu e o governo está com esse abacaxi. Tem que encontrar até o dia 13 de abril, que é quando é a reunião do Conselho, um presidente e um presidente do Conselho para a companhia. Isso depois de ter feito todo o processo de fritura e de demissão bastante humilhante do general Joaquim Silvio Luna. É isso, tudo é semana que vem, dia 13 de abril. Agora, Vera, é impressionante como, mesmo sabendo, né, que todas as empresas, e a Petrobras não é diferente, têm essas políticas de compliance, observam essa questão de conflitos de interesse, esse tipo de coisa não é checada antes de se divulgar todos esses nomes, né, de convites, de pessoas que devem assumir o conselho, que devem assumir a presidência de uma empresa tão importante. Muito amadorismo, Cássia, porque o presidente pegou esse caso como um caso político, transformou isso numa cruzada contra o general Silvio Luna, como se fosse ele a impedir que a empresa desse alguma solução para o preço dos combustíveis, e aí acatou sugestões que começam a chegar daqueles palpiteiros de sempre, no caso o Centrão. O Centrão se aproximou de Adriano Pires na época da negociação da medida provisória da Eletrobras, na época da negociação do marco do gás, do marco regulatório. Ele sempre teve uma atuação
no Congresso e é conhecido nessa área. E aí o nome dele foi levado ao Bolsonaro, por pessoas como Ciro Nogueira, Arthur Lira. Bolsonaro comprou um nome baseado numa ideia que o Adriano Pires estava defendendo de se criar um fundo de compensação para o preço dos combustíveis. Ele falou, beleza, o cara vai fazer aquilo que eu quero. É esse o critério que o Bolsonaro adota. E não se deu conta, ou ninguém disse a ele, e é um absurdo que o presidente da República, que já mexeu 2 vezes no comando da Petrobras, não saiba disso, que a empresa tem regras de governança e que ela faz a checagem ali, todo o pente fino de todo mundo que vai entrar e que isso chega na reunião do conselho, porque é uma empresa que tem acionistas, é uma empresa listada em bolsa, é uma empresa que tem as suas ações negociadas na Bolsa dos Estados Unidos, ela não é a casa da mãe Joana, exatamente, né? Então, o presidente desavisadamente nomeou alguém que tem muitos interesses nessa área, desde o dia 1, vários dos nossos colegas vão apontando isso, a coisa virou uma bola de neve e agora a empresa está acéfala, fica acéfala até ter um novo comando indicado. É muito ruim para a imagem da empresa, muito ruim para todo um processo de saneamento dos seus processos, saneamento das suas contas, que a empresa vinha fazendo aí ao longo dos últimos anos, mas é o efeito de uma gestão, a gestão Bolsonaro, que encara esses temas da economia de forma nada profissional e que está praticando populismo em várias áreas da economia, visando a eleição desse ano, Cássia. Vera Magalhães, muito obrigada, Vera, pela conversa de hoje. Mais tarde tem mais Vera Magalhães, tem mais Viva Voz aqui na CBN no Ponto Final. Até. Até mais, um ótimo jornal para você e até mais tarde para os ouvintes.